Boa noite, amados irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor, aqueles que estão presentes e aqueles que nos acompanham online pela internet. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Apocalipse 13, conforme nós anunciamos mês passado, quando falamos sobre o capítulo 12, nós faríamos a exposição, se Deus assim permitisse, destes dois capítulos. Vamos fazer a leitura então do capítulo 13 de Apocalipse. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, e seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva ao cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Vamos orar? Amado Senhor, mais uma vez nós estamos diante da Tua palavra, escrita, Senhor, para a nossa edificação, para a nossa exortação, para o nosso consolo, ou conforme diz aqui mesmo em Apocalipse, Senhor, para que, sabendo, Senhor, das coisas que vão acontecer, possamos nos preparar para ela e sermos, portanto, bem-aventurados, ó Pai. A nossa petição nessa noite, que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra, Senhor, os nossos corações, para que não apenas, Senhor, possamos expor a Tua palavra com fidelidade, ouvi-la, Senhor, com interesse, mas acima de tudo, que ela transforme, Senhor, o meu coração e o coração de cada um daqueles que vão ouvi-la, Senhor. É a nossa petição, submissos e humildes, ao nome de Jesus. Amém. O título da minha pregação hoje, apesar de poder ser tantos outros, é: a quem você adora? Adoração é um dos temas centrais de Apocalipse, e também aqui no capítulo 13, que em conjunto com outros textos das Escrituras, revela que no mundo haverá 2 tipos de pessoas: aqueles que adoram a Cristo e aqueles que adoram o dragão. Essa será a característica que definirá a humanidade. Não será o poder aquisitivo, não será a sua cultura, não será a ideologia política, será a adoração.
Não haverá uma terceira via, não haverá neutralidade, ninguém ficará em cima do muro. Como diz Hernandes Dias Lopes, então só haverá duas igrejas na terra, aquela que adora a Cristo e aquela que adora o anticristo. Adoração é o ponto-chave de Apocalipse e do nosso texto. A adoração define quem é o seu Deus. A adoração define quem você mais ama. A adoração define em quem você confia e tem esperança. A adoração define quem você segue. A adoração define a marca que você recebe. E a adoração define o seu destino eterno. O capítulo 13 que nós lemos hoje, e se Deus permitir vamos expor, está diretamente ligado ao capítulo 12 que pregamos no mês passado, que encerra com a descrição de que o diabo, após ser expulso do céu com os seus anjos, com os anjos maus, com os demônios, derrotado, ele é expulso para a terra, e aqui na terra ele passa a guerrear contra a igreja. Então é neste contexto da sua derrota e expulsão do céu, e com esse objetivo, guerrear contra a igreja, que o diabo, o dragão, ele levanta dois dos seus aliados, a besta que emerge do mar, que também é chamado de o anticristo, e a besta que emerge da terra, que é o falso profeta. Na pregação passada nós falamos que uma das regras de interpretação do Apocalipse é que o Antigo Testamento é a chave para a interpretação, porque muitas das figuras utilizadas aqui em Apocalipse foram utilizadas no Antigo Testamento, e hoje não será diferente. Mas eu quero acrescentar mais uma regra muito importante para a nossa pregação nesta noite, é que muitas profecias, elas têm um duplo cumprimento, ou um cumprimento progressivo ao longo do tempo. É o que se chama academicamente na teologia de perspectiva profética. E aqui eu vou dar um exemplo que ajuda que nós entendamos. Quando nós estamos viajando, você está num lugar onde tem uma planície e você se aproxima de uma região montanhosa, às vezes você olha e parece que lá na frente tem uma montanha, porque é tudo que você vê, é uma montanha. E assim é com a profecia. E quando você se aproxima daquela montanha e você passa por ela, por um túnel ou pela sua lateral, você percebe que após aquela montanha havia uma outra, que faz parte às vezes até da mesma cadeia. E você passa por aquela e havia uma outra depois. E assim também é a profecia de múltiplo cumprimento. Aos olhos do profeta, aos olhos daqueles que ouviram a profecia, eles olham, veem um determinado fato e imaginam, e realmente aquela profecia se cumpriu naquele momento. Mas, dentro do plano do Senhor, vai haver um segundo e talvez até um terceiro cumprimento que não foi visto por aqueles leitores iniciais. Mas há também um segundo tipo de perspectiva profética, que é quando você enxerga as montanhas uma ao lado da outra. E de longe você imagina que elas estão no mesmo nível. E você vai se aproximando e de repente quando você chega, você encontra a primeira montanha e na verdade a segunda, que parecia estar alinhada com a primeira, ela está muito distante da primeira. E a terceira, mais distante da segunda. Então existem profecias que elas são cumpridas progressivamente. Uma parte numa determinada data da história bíblica, depois de um tempo e depois de um outro tempo. Quero encerrar esse primeiro ponto que é muito importante, dando dois exemplos das Escrituras de profecias de múltiplo cumprimento e de profecias de cumprimento progressivo. O múltiplo cumprimento é o que está, por exemplo, em Ezequiel 34, 11 a 31, quando Deus, através do profeta, promete buscar as ovelhas dispersas, as suas ovelhas dispersas por todas as nações. E quando Deus traz então os judeus do cativeiro assírio e babilônico, há um cumprimento dessa profecia. O Senhor buscou as suas ovelhas.
No entanto, cerca de 700 anos depois, quando Jesus vem, ele diz que ele é o bom pastor e que ele veio buscar e salvar as suas ovelhas. Então, através da pregação do Evangelho, nós temos o segundo cumprimento dessa profecia. E finalmente, conforme nós lemos em Marcos 13, 27, haverá um dia, por ocasião da volta de Jesus, quando ele dará ordem aos seus anjos, para que eles busquem as suas ovelhas pelos 4 cantos da terra. A mesma profecia, cumprida 3 vezes na história bíblica. E de cumprimento progressivo, há uma profecia muito conhecida de nós, tá? Que é conhecida, é aquelas que está em Joel 2. No livro de Joel, nós vemos que o povo se afastou de Deus, e Deus mandou então uma nuvem de gafanhotos para consumir as lavouras, mandou o exército assírio para invadir Judá, e no capítulo 2 há uma profecia de restauração. No versículo 18, o profeta diz: eis que vos enviarei o trigo, o azeite, e removerei para longe de vós o exército do norte. Uma profecia a respeito da restauração. 10 versículos depois, na mesma profecia, Joel diz: derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E no versículo seguinte, versículo 30, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, aos olhos de Joel, o profeta, e daqueles ouvintes da época de Joel, eles imaginavam que todas essas coisas, dentro da mesma profecia, aconteceriam provavelmente de uma vez só. Mas nós vemos pela história bíblica que a retirada dos gafanhotos, a restauração das lavouras a Israel e a retirada do exército assírio se deu cerca no ano 600 a.C. Por outro lado, o derramamento do Espírito Santo, que também fazia parte dessa profecia, nós vemos que se deu em Atos 2. E o próprio Pedro, no seu discurso, diz: irmãos, hoje se cumpriu aquilo que foi dito pela boca do profeta Joel. E finalmente, a terceira parte dessa profecia, que são eventos espetaculares que antecedem a volta do Senhor, ainda não aconteceram. Perspectiva profética, uma profecia que se cumpre progressivamente, seja repetindo-se, seja cumprindo-se progressivamente. Com essa introdução nós podemos então ir ao nosso texto, que pode ser assim dividido. Versículo 1 a 10, a besta que emerge do mar. Versículos 11 a 15, a besta que emerge da terra. E 16 e 18, a marca da besta. Vamos lá? João tem mais uma visão, e Apocalipse são visões que o Espírito Santo dá a João, e ele vê uma besta. É um animal feroz, um monstro, e essa besta sai do mar. O mar, próprio livro de Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, simboliza os povos, as multidões, as nações e línguas. Então, essa besta sai dentre as nações, e essa besta ela tem influência, autoridade, recebe glória dessas nações e dos seus governantes. Nós já vimos isso quando nós falamos do capítulo 12 sobre coroa, cabeça e chifres do dragão, indicando que isso significa autoridade, glória e influência. E nos diz o texto que essa besta, ela tem essas mesmas características do dragão. E por quê? Porque o versículo 4 fala que foi o próprio dragão que deu o seu poder a essa besta. E essa besta, nos diz João, que ela é semelhante a um leopardo, seus pés como de urso e sua boca como de leão. E ela tem 10 chifres. Regra número 1, o Antigo Testamento é a chave para a interpretação de Apocalipse. Então nós vamos a Daniel 7. Se os irmãos quiserem abrir para acompanhar, senão eu vou ler o texto. Daniel, ele tem uma visão de 4 animais que subiam do mar, é a mesma figura. O primeiro era como um leão. João viu aqui um animal que era semelhante, a sua boca como de leão. O segundo animal visto por Daniel era um urso. João vê um animal cujos pés eram como de urso.
O terceiro animal visto por Daniel era como um leopardo, e o animal visto por João era semelhante a um leopardo. E eis, o quarto animal visto por Daniel era um animal terrível, espantoso, muito forte, o qual tinha dentes grandes, de ferro, devorava, fazia em pedaços. Era diferente de todos os animais e tinha 10 chifres. E o próprio capítulo 17 de Daniel vai explicar que esses animais são 4 reinos que se levantariam sobre a terra. Esses 4 reinos, alguns já constam nas escrituras, outros fazem parte do período intertestamentário, são os impérios babilônico, medo-persa, grego-macedônico e o império romano. A besta de Apocalipse, então, é o império que reúne as características desses 3 impérios representados pelos 3 primeiros animais. E aqui, para terminar com toda dúvida, vejam a equivalência da descrição da besta que emerge do mar, aqui no nosso texto, com a besta vista por Daniel no capítulo 7, versículo 25. Diz o nosso texto: foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E veja o que diz Daniel 7,25 sobre essa quarta besta: proferirá palavras contra o Altíssimo. Veja o que diz Apocalipse 13 sobre o tempo de ação dessa besta, para poder agir por 42 meses. Veja o que Daniel fala sobre o quarto animal que ele vê, que ela agiu por um tempo, tempos e metade de um tempo, que nós já vimos na pregação passada, que é exatamente, são 2 formas de dizer a mesma coisa. E por último, o nosso texto de hoje diz que a essa besta que subiu do mar, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E veja o que Daniel diz a respeito daquele quarto animal que ele vê, que ele destruirá os santos do Altíssimo, e eles serão entregues na sua mão. Então a besta de Apocalipse 13, que é a quarta besta vista por Daniel, é o Império Romano. E a história confirma que essa interpretação, ela está correta, porque a história fala que o Império Romano recebeu domínio e poder sobre toda a terra conhecida naquela época, como diz o versículo 2 do nosso texto. O Império Romano se considerava invencível. Quem é semelhante à besta? É o cântico jocoso que nós temos aqui no texto de hoje. Quem pode enfrentá-la? Ninguém, nenhum império podia enfrentar o Império Romano. Versículos 5 e 7 fala da perseguição da besta contra os cristãos e a sua fé. E é isso que vemos das escrituras e dos livros de história. O Império Romano perseguindo os cristãos. Nos diz o versículo 7 do nosso texto que foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Foi no Império Romano que irmãos foram perseguidos, torturados e mortos das maneiras mais cruéis. Foi sob o governo de Nero que Paulo, Pedro e Tiago são mortos. O Império Romano dominou o mundo conhecido e exigia adoração. Nos diz o nosso texto: deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram a todos os que habitam na terra. Debaixo do Império Romano, o cristão foi submetido a cativeiro e espada, é o que temos no versículo 10. E finalmente, até o próprio versículo 3 pode ser aplicado ao Império Romano. O versículo 3 nos diz que uma das cabeças, uma das lideranças da besta foi ferida de morte e sobreviveu. E maravilhadas as pessoas seguiram então após a besta. Isso também aconteceu figuradamente em Roma. O imperador Nero, a cabeça da besta, foi morto. E tempos depois, Domiciano, um homem tão violento e assassino quanto Nero, ascende ao poder, assume o trono e passa a ser considerado como Nero redivivo, o Nero que ressuscitou. Portanto, o primeiro aliado do dragão, a besta que emerge do mar, foi, e aqui nós temos que entender, no contexto daqueles irmãos destinatários originários do livro de Apocalipse, o Império Romano, liderado pelo anticristo Nero. E o segundo aliado, a besta que emerge da terra, também chamada de falso profeta, foi o culto ao imperador, instituído no Império Romano.
Enquanto o anticristo massacra, o falso profeta engana. Enquanto o anticristo atua na esfera político-militar, o falso profeta atua na esfera religiosa. E esse texto nos diz algumas características desse falso profeta, essa besta que emerge da terra. A primeira é que ele tem aparência de cordeiro, mas a sua voz é de dragão. A segunda é que ele exige a adoração ao imperador, que era considerado um deus. Nisto, inclusive, consiste a expressão que nós vemos aqui no primeiro versículo, que essa besta trazia nomes de blasfêmia, porque os imperadores romanos, eles exigiam ser chamados de Deus, e eles exigiam ser chamados de Augustos, que significa digno de veneração e digno de adoração. Hoje Augusto para nós é apenas um nome, né? Lá eles tinham a ver com aquilo que eles entendiam que eles eram, a essência da sua pessoa, eles se consideravam Deus. Aliás, a própria Roma era considerada uma divindade, e se apresentava com adjetivos de linguagem religiosa. Dizia-se que Roma era o reino de paz, e dizia-se que Roma era a cidade eterna, que é na verdade a Nova Jerusalém. O cristão fiel e verdadeiro era discriminado naquela época, perdia suas posses, negócios, empregos, direitos e liberdade, não podia comprar ou vender, versículo 17. E quem não adorava o imperador romano, corria o risco de ser morto, versículo 15. E muitos realmente foram. Então você pode dizer, ufa, já foi, profecia cumprida. Agora então nós olhamos para isso como história, mas lembre-se da regra número 2 que nós falamos, a perspectiva profética, profecias de duplo ou múltiplo cumprimento. Portanto, nós vamos agora, nesse tempo que nos resta, analisar o capítulo 13 de Apocalipse à luz da perspectiva profética, como profecia a ser cumprida, mediante o que este trecho e outros trechos das Escrituras nos revelam. E por que eu afirmo que haverá um outro cumprimento? Primeiro, porque todos os irmãos que eu consultei, que nós respeitamos e que entendemos serem homens que estudam a palavra e que são dedicados com zelo à pregação da palavra, eles entendem assim também. Mas principalmente porque há eventos relacionados ao aparecimento, à pessoa, à atuação e principalmente à destruição do anticristo que não foram cumpridos ainda. O anticristo, nós não vamos ver isso, não faz parte do nosso texto hoje, tá? Há uma parte específica de Apocalipse que trata disso, mas ele vai ser pública e totalmente destruído pela vinda do nosso Senhor, tá? E isso não aconteceu no anticristo Nero. E na verdade existem outros homens que também atuaram assim, que também são considerados como figuras do anticristo. Mas haverá um que é chamado anticristo escatológico, que está por vir. E o segundo motivo que nós podemos dizer que isso ainda vai acontecer, Apocalipse 13, é porque existem outros trechos da palavra do Senhor, escritos após o Império Romano ter tomado posse, ter tomado conta do mundo. E inclusive um dos textos tendo sido escrito após a morte de Nero, que tratam do aparecimento do anticristo como um evento futuro. O primeiro deles, 1 João 2,18, e a primeira carta de João foi escrita após a morte de Nero, fala: filhinhos, como ouvistes, vem o anticristo, algo futuro. E segundo Tessalonicenses 2, de 3 a 9, trecho também escrito depois que o Império Romano já estava estabelecido, Nero já governava, ele fala que a volta de Cristo não acontecerá, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, a seu próprio tempo seja manifestado, e então será revelado o iníquo, esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Então essa é uma profecia que se cumprirá ainda, já foi cumprida, mas se cumprirá plenamente
por ocasião do aparecimento deste que as Escrituras chamam de o anticristo, o iníquo, o homem do pecado. A primeira besta, então, já pensando agora na aplicação profética para cada um de nós, como vimos, ela surge das nações, a besta surge das nações, e isso vai acontecer. Eu não quero entrar e nem dizer como será, mas o fato é que dentro do mundo, dentro do sistema que governa o mundo, talvez dentro de um órgão ou dentro de um conluio de nações, haverá algo ou alguém ou um organismo que se levantará como a solução para a crise do mundo. Pode ser uma nação, uma entidade. E esse tempo é chamado nas Escrituras do levantamento desse ser, desse sistema de apostasia, a grande tribulação, a revelação do homem da iniquidade e o pouco tempo que resta a Satanás. E num determinado momento essa besta, esse sistema, passará a ser representada por uma pessoa, chegando a se confundir com essa pessoa. É essa cabeça que foi ferida de morte e voltou à vida, é o anticristo. É o chamado anticristo escatológico. Mas mais uma vez eu apelo ao Hernandes Dias Lopes, que diz: a besta que sobe do mar simboliza o poder perseguidor de Satanás, incorporado em todas as nações e governos através da história. Essa besta toma diferentes formas. No fim, se manifestará na pessoa do homem da iniquidade. Anticristo significa tanto aquele que é contra Cristo, como aquele que quer tomar o lugar de Cristo. Nós não vamos ler e nem explorar o texto de 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, mas eu recomendo que os irmãos leiam em casa. Mas dali nós vemos que nesse texto o anticristo ele recebe outros nomes: homem do pecado, filho da perdição, iníquo. Ali está dizendo que seu aparecimento se dará em tempos de apostasia e erro, não apenas pessoas abandonando a igreja, mas as igrejas abandonando o verdadeiro evangelho. Ao mesmo tempo, ele se oporá a Deus e tentará se assemelhar a Deus. Haverá um momento oportuno do seu aparecimento. O nosso texto, o texto de 2 Tessalonicenses diz que por enquanto há algo e alguém que detém o aparecimento do anticristo. E aqui eu não vou me deter tentando explicar todas as possibilidades de o que é esse algo e quem é esse alguém. Mas eu só quero dizer que por trás deste algo e por trás deste alguém está o nosso Deus. E que em última instância é o nosso Deus que por enquanto retarda ou impede o aparecimento do anticristo. O aparecimento do anticristo será pelo poder de Satanás, com poder e mentiras. E Jesus, na sua vinda, Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, o Todo-Poderoso, destruirá o anticristo com um sopro de sua boca. Os versículos 3, 12 e 14 do nosso texto diz que o anticristo será adorado por ter recebido uma ferida mortal e mesmo assim sobrevivido. Não há um consenso a respeito disso, se realmente ele vai morrer ferido de espada ou de algum outro objeto mortal e vai ressuscitar, ou se isso será uma quase morte ou uma farsa. Mas o fato é que, imitando o nosso Salvador, e tudo que o diabo faz é imitar a Deus, imitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e esse sim, efetivamente morreu e ressuscitou, essa figura, ele vai ser ferido de morte, mas ele vai sobreviver a essa morte, e com isso, muitas pessoas vão atrás do anticristo e vão adorá-lo. Nos versículos 5 a 10, estão reveladas as atrocidades contra a igreja de Deus, blasfêmias contra Deus e contra a igreja. Foi permitido ao anticristo que fizesse guerra contra a igreja, contra os santos e os vencesse. Fala de prisão e fala de morte dos cristãos. Mas o mesmo versículo 5 a 10 fala do controle de Deus durante este período. Se no texto de 2 Tessalonicenses nós vemos que o anticristo, o aparecimento do anticristo acontecerá quando Deus remover algo que hoje o detém. Vimos também que será um tempo, ele se manifestará oportunamente, ou seja, quando Deus assim o permitir, e que ele será destruído com o sopro da boca do nosso Senhor.
O texto também que nós lemos fala do controle de Deus durante este período. Fala, versículos entre 5 e 10, que o anticristo receberá poder para agir em um determinado tempo. É um tempo determinado pelo nosso Senhor. Aliás, Jesus, falando sobre esse tempo, fala que esses dias seriam abreviados por amor dos escolhidos. E além disso, o nosso texto nos diz que foi permitido ao anticristo que guerreasse contra os santos e os vencesse. Podemos dizer então, e aqui nós já fazemos algumas aplicações enquanto expomos o texto, que a ação do anticristo, ela é detida por Deus. A ação do anticristo acontecerá em momento determinado por Deus. A ação do anticristo será por um tempo limitado por Deus. A ação do anticristo será abreviada por Deus. A ação do anticristo contra os cristãos será permitida por Deus. E a ação do anticristo será encerrada definitivamente por Deus com sua destruição. Agora então nós chegamos à parte principal do texto, versículos 8 e 10, porque as outras coisas que estamos explorando, tratam-se de profecias feitas pelo nosso Senhor, que se cumprirão, trata-se de coisas muito externas a cada um de nós, mas os versículos 8 a 10, fala a respeito de mim e fala a respeito de você, fala a respeito de como podemos nos manter firmes, fundamentados, durante os dias de perseguição. E o primeiro fundamento que vemos no versículo 8, é a escolha soberana de Deus. Nos diz o texto: e adorarão a besta todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Há algo fora de nós, há algo fora do cristão, muito mais seguro, muito mais digno de confiança do que a própria convicção que nós temos, do que a nossa força de vontade, do que a nossa determinação. É a escolha soberana, eterna e irrevogável de Deus. Aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, não adorarão a besta. Nenhuma das ovelhas dadas pelo Pai ao Filho se perderá. Há aqueles que adoram a besta, temerosos pelo seu status, pelos seus bens, buscando tranquilidade nesta vida, estão impressionados com os sinais e prodígios da besta. Não se importa com as blasfêmias que a besta profere contra Deus. Mas há aqueles eleitos antes da fundação do mundo, predestinados, chamados, justificados, glorificados. Estes adoram o Cordeiro, mesmo que isso lhes custe a liberdade e a vida. O primeiro grupo, os adoradores da besta, se acham vitoriosos, não são perseguidos, se prosperam, se consideram leões, como o mestre que eles seguem. O diabo é um leão que veio para destruir. No entanto, esses que se consideram leões serão destruídos e receberão o mesmo destino do seu mestre, tormento eterno. O segundo grupo, aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida, no livro do Cordeiro, pelo próprio sangue do Senhor Jesus. Os adoradores de Cristo sabem que são mais do que vencedores, mesmo sendo perseguidos e até mesmo sendo mortos. Sabe que como seu mestre são cordeiros aqui nessa terra. Portanto, o primeiro fundamento que se aplica a nós, a primeira aplicação que nós devemos fazer, se esses dias nos alcançarem, nós devemos crer e confiar cada vez mais no nosso Senhor, na sua palavra, na sua escolha, em tudo quanto Ele já fez para nos salvar. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará todas as demais coisas que necessitamos? Será que aquele que começou a boa obra em nós vai nos deixar? Não. Aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, esses não adorarão a besta. E o segundo fundamento da nossa esperança, da nossa resistência nesses dias de tribulação, é a justiça de Deus, que está revelada no versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui,
Nisso está a paciência e a fé dos santos, ou conforme a Almeida Revista Atualizada, está a perseverança e a fidelidade dos santos. A certeza absoluta que Deus é justo e fará justiça, recompensando os bons, os justos, aqueles que foram justificados pelo Senhor, e punindo os maus, é motivo de perseverança e fidelidade. Vejam em 1 Pedro 2,23, texto citado hoje pelo presbítero Wagner, o motivo pelo qual Jesus suportou perseguição e oposição. Nos diz o texto que Jesus, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. E agora vem os 2 versículos anteriores a isso que nós lemos. Fala que para isso, falando do sofrimento, falando de entregar as nossas perseguições e injustiças a Deus, que julga retamente, para isso é que nós somos chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas. Jesus sabia que o Pai tanto julgaria sua inocência, quanto julgaria a culpa daqueles que o maltratavam. Jesus tinha lido Naum, capítulo 1, versículos 2 e 3, e cria neste texto bíblico, e ele nos diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador, o Senhor é vingador e cheio de furor, o Senhor toma vingança contra os seus adversários, e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O cristão, quando perseguido por amor a Cristo, é chamado a seguir o exemplo de Cristo, e não revidar, mas entregar-se a Deus, que é zeloso e vingador, e que julga retamente. Nosso Deus não inocenta o culpado. O Senhor retribuirá aqueles que tocarem na menina dos seus olhos, a igreja. O Senhor vingará a sua noiva amada, por quem lhe deu a sua vida e a quem ele prepara gloriosa. Ele vingará a sua noiva da violência e dos ultrajes. Não foi isso que o Senhor cobrou de Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Aos nossos olhos pode demorar, mas a justiça de Deus não falhará. E isso então deve ser uma motivação para suportarmos com paciência e com fé as perseguições. No capítulo 6, versículos 9 e 10, daqui de Apocalipse, João tem uma visão talvez terrível. Ele vê ali aquelas pessoas que foram mortas por amor a Cristo, e essas pessoas, elas clamavam com grande voz dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Enquanto a história da humanidade se desenha, o dragão continua lutando contra a igreja, levando os crentes à prisão e espada. As testemunhas de Jesus, seus martúrios, seus mártires, que amam mais ao Senhor mais do que as próprias vidas, já gozam da presença do Senhor, e lá vindicam a justiça e a vingança. E o próprio livro de Apocalipse vai nos dizer no versículo 19, versículos 1 e 2, que num determinado momento vai haver um cântico, uma multidão cantando: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertencem ao nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Jesus se entregava àquele que julga justamente, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra, e das suas mãos vingou o sangue dos seus servos. Então aquele que levar o Filho de Deus em cativeiro, ao cativeiro irá, mas será um cativeiro eterno, um lago que arde em fogo e enxofre. Aquele que matar o Filho de Deus a espada será morto, mas também será uma morte eterna, uma separação eterna do Senhor, o pior dos castigos. Assim, a justiça de Deus é o fundamento para a perseverança do crente. Aqueles que adoram o Cordeiro, que fizerem o bem, receberão galardão, e aqueles adoradores do anticristo, que praticam o mal, receberão o justo castigo. É isso que nos cabe, enquanto a história do Senhor, a história permitida do Senhor, da redenção, que envolve coisas que nós não entendemos, ou talvez entendamos que nem deveriam acontecer,
mas enquanto ela acontece, cabe a cada um de nós nos apegarmos ao nosso Senhor e Salvador, aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, que escreveu os nossos nomes irrevogavelmente naquele livro, e sermos então como nosso Senhor Jesus, seguir os seus passos e esperarmos pela justiça daquele que julga justamente. E quanto à besta que emerge da terra, o falso profeta que também virá, seu objetivo é que a humanidade adore o anticristo, é o propagandista, o marqueteiro do anticristo. E o versículo 11 nos diz que a sua principal e mais perigosa característica, ele parece um cordeiro, mas a sua voz é de dragão. Quando pensamos na apostasia, nós pensamos somente nas pessoas que saem da igreja, mas existe uma apostasia muito mais perigosa, é quando as pessoas procuram uma igreja onde há aparência de que elas encontram Cristo, mas Cristo não está lá. A aparência é de cordeiro, mas a voz não é do cordeiro. Parece a palavra de Deus, parece o evangelho, mas é outra coisa. Se lembrem disso. Enquanto o anticristo é marcado por violência, o falso profeta é marcado pelo engano religioso. Levará pessoas a adorar qualquer coisa que não seja Cristo. Se possível, o próprio anticristo. Mas qualquer coisa que nos tire da adoração ao nosso Senhor. Finalmente, vamos ver o que é o sinal da besta. E o sinal da besta está, como tudo que nós vimos até agora, relacionado à adoração. Você será marcado. Você é marcado, você está marcado com a marca daquele a quem você adora. A questão de adoração ficará num determinado momento escancarada. Todos vão ter que tomar uma posição que será pública, e talvez realmente haverá ou poderá haver um sinal visível. Mas a essência desta marca é a revelação inconfundível, consciente, de quem é o seu Deus, a quem você adora. Nesta época, por tudo que vai estar acontecendo, por essa perseguição que virá, por esse momento de apostasia, assumir que você adora a Deus pode ser muito caro. Pode custar no mínimo te tirar do mercado, tirar seu emprego, te impossibilitar de comprar e vender, de fazer bons negócios, de ter lucro. Mas pode chegar a custar a sua vida. Mas o que é a marca da besta? O Antigo Testamento é a chave de interpretação de Apocalipse. Será que existe no Antigo Testamento algum texto que fala de uma marca na mão e na testa? Será que você já ouviu isso em algum lugar? Eu garanto que já, porque foi um texto já pregado aqui muitas vezes. Deuteronômio 6:8. Também atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais dentre os seus olhos, na testa. Deuteronômio 6:8 fala de algo que o povo de Deus deveria ter na sua mão, como sinal, e na sua testa, entre os seus olhos. E o que é isso? Versículo 4. Volte um pouquinho para trás aí. Qual era esse sinal? O sinal é: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Aquele sinal, ele tinha uma dupla função. Primeiro era de lembrar, ao ver na testa, aos outros verem que você estava usando, lembrar dessa verdade. Mas a lembrança era apenas um meio, mas o fim daquele sinal era que aquelas pessoas tivessem uma identificação no seu pensar, por isso a testa, nas suas ideias, nos seus conceitos, e nas suas ações, por isso a mão. Então o povo de Deus era chamado a ter uma marca que indicava que eles pensavam e agiam com a seguinte premissa: o Senhor é o nosso Deus, Ele é o único Senhor. Por isso nós amaremos o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todas as nossas forças. Portanto,
De um lado nós temos aqueles que não adoram a besta, que como vimos, são aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida. Eles já têm um sinal na mão e na testa, são de Deus. Deus é o único Senhor dessas pessoas. Eles procuram amar o Senhor de todo o coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Aliás, a figura do cristão como alguém que tem um selo, uma marca, ela é muito frequente nas Escrituras. Efésios 4:30 nos diz que nós estamos selados para o dia da redenção. Para esse dia, o dia da consumação, nós recebemos um selo de garantia, um selo de pré-pagamento, um selo que nós somos resgatados pelo Senhor. Apocalipse 9:4, para quem está anotando, fala de homens que não têm nas suas testas o sinal de Deus. Apocalipse 14:1, falam de pessoas que têm nas suas testas tinham escritos o nome de seu pai, se referindo a Deus. E Apocalipse 22, falando já da consumação, fala que os servos de Deus, aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida, eles verão o rosto de Deus, e nas suas testas estará o seu nome. Portanto, os cristãos são selados pelo Espírito Santo, possuem nas suas testas o sinal de Deus, o nome de seu Pai, que é Deus. O sinal designa de quem eles são, de quem eles são e a quem eles adoram. E eles pensam e agem de acordo com esse sinal. Por outro lado, aqueles que adoram a besta, que não creem que o nosso Deus é o único Deus, que não amam a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, e não se importam com isso, eles amam esse sistema maligno, eles que dominam o mundo. Seus pensamentos e as suas ações, revelam isso, a quem eles servem. Isso está estampado. 4 considerações finais, antes de passarmos às aplicações. Exatamente. Primeira, na testa de quem tem a marca de Deus, não entra a marca da besta. Meus irmãos, há pessoas que vão para o livro de Apocalipse interpretá-lo e esquecem dos outros 65 livros da Bíblia e interpretam jogando fora tudo que Jesus, que os profetas, que os salmos, que os apóstolos falaram. Tá? E há uma garantia que aqueles que são de Cristo, foram escolhidos desde a fundação do mundo, o serão eternamente. O cristão teve seu nome escrito no livro da vida pelo próprio Deus, e por isso ele não se curvará diante da besta. O cristão foi selado pelo próprio Deus, recebeu na sua testa o sinal de Deus, e por isso não receberá o sinal da besta. Segunda consideração, o sinal que cada um vai receber, ou já temos recebido, essa é a grande verdade, tem a ver com a nossa adoração. Aqueles que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, amam e adoram a Deus, em virtude disso. Suas testas têm o sinal de Deus, eles pensam os pensamentos de Deus. Aqueles que adoram a besta, maravilhados pelos sinais e promessas, ou amedrontados pelas suas ameaças, tem o sinal da besta nas suas testas. Volto a repetir, pode ser até que venha num determinado momento ter um sinal físico, mas isso não é o importante. O importante é que isso representará como você pensa e como você age. E acima de tudo, dentro do foco da nossa pregação, esse sinal representa a quem você adora. Terceira consideração, esse sinal decorre de uma decisão consciente, com plena convicção daquilo que está em jogo. Ninguém vai receber marca nenhuma por engano, por acidente, numa armação. A marca tem a ver com quem você decide diariamente, nos seus atos, no seu modo de viver, quem é o Senhor da sua vida, a quem você pertence. Ninguém vai fazer um pix, chega a ser engraçado, né? Mas está lá na internet, que o pix é a marca da besta, né? E ninguém vai fazer um pix e entrar desesperado na sala do pastor Ricardo: pastor, eu cria no Senhor, mas agora eu descobri que o pix é a marca da besta, será que eu vou para o inferno? Não tem nada a ver com isso, meu irmão.
Ninguém vai entrar na sala do pastor Ricardo desesperado dizendo: pastor, eu tomei a vacina contra a Covid e acabei de ver na internet que é a marca da besta, porque ela tem 6,66 miligramas de uma substância chamada luciferina. E pode procurar na internet que tem isso lá, meus irmãos. Quem diz isso e prega isso, não tem nada a ver com isso, meus irmãos. A marca da besta tem a ver com a marca que nós recebemos do nosso Senhor, com onde está o seu coração e a quem você adora. E a quarta e última consideração, e o número 666, o que significa isso? Eu sei de pessoas que não morariam numa casa cujo número fosse 666, tá? E se tivessem um carro com placa 666, também não entrariam e por aí. Meus irmãos, nós já vimos que em Apocalipse os números não são tomados pelo sua expressão matemática, mas pelo que simbolizam. O número 6, o próprio versículo 18 do nosso texto, fala que é o número de homem, falando que esse anticristo, ele, ao contrário de Deus, que é divino, ele é humano, ainda que empoderado, energizado pelo dragão, ele não passa de um homem. Mas também, e aqui é muito importante, o número 6 simboliza a imperfeição. E nas escrituras, toda vez que algo é repetido 3 vezes, é para enfatizar. Por isso, Isaías ouviu os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o nosso Senhor, enfatizando a santidade do Senhor. A besta é 666, imperfeito, imperfeito, imperfeito. Por mais que ela imite o Senhor, por mais que esse dragão desenvolva um plano, empodere seu filho que se encarna, que morre, ressuscita e que quer ser adorado, e que envia o falso profeta para que leve as pessoas a adorar aquele ser numa paródia da Trindade, é isso que está em jogo aqui. Ele é imperfeito, imperfeito e imperfeito. 666. As coisas são mais reais do que nós imaginamos. Não tem a ver com um código, cartão Visa, o Pix, código de barras, um microchip embutido sem querer, te enganando. Tem a ver com quem você adora. Aqueles que adoram o Senhor já estão marcados no seu modo de pensar, no seu modo de agir, na sua testa e na sua mão, com a marca, o sinal do nosso Senhor. E nada retirará de nós essa marca. Mas aqueles que não adoram o Senhor, que querem adorar esse sistema, que querem viver por esse sistema, que nesse sistema e nesse mundo põe sua esperança, sua fé, põe nesse mundo o seu tempo, o seu amor, a sua adoração, eles já estão recebendo e receberão a marca da besta, imperfeita, imperfeita, imperfeita. Quero encerrar então com 3 aplicações desse texto, tentar ser bem prático para nós atualmente. E a primeira é só uma repetição daquilo que eu já disse quando falei dos versículos 8 e 9. A escolha soberana e irrevogável de Deus, que escreveu o nome dos seus filhos no livro da vida, e a justiça de Deus, que não tem o culpado por inocente, antes se vingará de todos aqueles que feriram e maltrataram sua noiva amada. São fundamentos, segundo esse nosso texto, da nossa esperança. Versículos 8 e 10. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos cristãos. Cremos na escolha soberana de Deus e na justiça de Deus. Segunda aplicação: nunca se esqueça, meu irmão, de que é Deus que está no controle absoluto da história, mesmo nos momentos de trevas, e que Ele, nosso Deus, é poderoso, sábio, amoroso e justo. Essa talvez seja a grande luta da nossa fé, mantermos a nossa fé crendo no poder, na sabedoria, no amor e na justiça de Deus quando passamos por sofrimento. E são situações como essa
pelas quais os cristãos verdadeiros passarão, que colocam a nossa fé à prova. E nós pensamos muitas vezes que situações como essa escaparam do controle de Deus. Deus queria fazer alguma coisa, mas Ele não consegue, Ele não pode. Nada disso. Ou então nós achamos que Deus não foi sábio o suficiente, talvez se Ele me ouvisse as minhas orações, fosse diferente. Ou então nós desconfiamos do amor de Deus. Se Deus amasse mesmo seus filhos, essas coisas não aconteceriam. Ou por último, duvidamos da justiça de Deus, achando que Ele está silente ou cego às coisas que acontecem. Mas como nós vimos nas Escrituras, e eu quero aqui repetir, Deus é soberano sobre toda a história do universo, inclusive neste momento de trevas, de luta, de apostasia que acontecerá aqui no capítulo 13 de Apocalipse. A ação do anticristo, até o próprio anticristo, está debaixo da soberania do nosso Deus. A sua ação é detida por Deus. A ação do anticristo acontecerá em momento oportuno, determinado por Deus. Será limitada por Deus no tempo e no seu poder. Será abreviada por Deus. E finalmente será encerrada definitivamente por Deus. E por último, terceira aplicação para encerrarmos. Tenha uma expectativa do mundo a partir da revelação bíblica. As expectativas do mundo, que temos do mundo, influencia diretamente nas nossas ações, na nossa esperança, na nossa gratidão e no nosso ânimo. E há muitos irmãos que têm uma expectativa de como o mundo reage a nós e à igreja, totalmente diferente daquela revelada nas Escrituras. E ter uma expectativa errada foi um dos problemas que levou os judeus a rejeitarem a Jesus. Eles esperavam um Jesus que os livrasse do poder, um Jesus com um agir político, social e quem sabe até militar, que os libertasse daquela besta chamada Império Romano. Esperavam que Jesus reinasse no lugar de César. E realmente, Jesus quer reinar no lugar de César, mas não materialmente. Jesus disse que veio implantar um reino que não é deste mundo, João 18:36. Um reino que está dentro dos seus servos, Lucas 17:21. Que não consiste em coisas materiais, mas justiça, paz e alegria no Espírito, Romanos 14:17. E isso frustrou os judeus, que tinham uma expectativa diferente daquela revelada nas Escrituras. Eles não concordavam com os impostos altos, mas Jesus vem e diz: dai a César o que é do César, mesmo sendo alto. Queriam quebrar o jugo do Império Romano, e Jesus ensina a não resistir aos ofensores, a dar a outra face, largar a capa, caminhar a segunda milha, amar o inimigo, orar pelos que maltratam e perseguem. Queriam julgamento imediato e condenação daqueles que os maltratavam. Mas Jesus, quando injuriado, quando maltratado, entregava-se àquele que julga justamente. E esse é o caminho ao qual nós somos chamados para andar. Portanto, a perspectiva bíblica de como o mundo trata o cristão está revelada por João 15:20, quando Jesus fala: lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o Senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Esse mundo é hostil à igreja. Este mundo é governado pelo dragão, pelas nações dominadas pelo dragão. E a igreja também agora será como sempre foi, um remanescente, uma família numa arca, cercada por incredulidade e depois por águas destruidoras. Meia dúzia de pessoas numa cidade destruída pela ira de Deus, no meio de tamanha incredulidade. 700 homens que não se dobraram perante Baal. 3 jovens que não se dobraram perante a estátua do rei e foram jogados na fornalha. Aquele homem que não deixou de orar e foi à cova dos leões. Uma igreja onde estavam ali os apóstolos que faziam milagres e prodígios, mas que foram mortos, perseguidos, se esconderam em cavernas e foram espalhados pelo mundo. Esse é o poder do Evangelho. Pessoas que amam a Deus e creem em Deus,
continuam amando a Deus, mesmo em meio às lutas. Quero encerrar esse ponto, destacando e a pregação, destacando o que Paulo escreve aos romanos. Sim, aos romanos, aqueles que viviam diretamente debaixo da perseguição e do domínio do Império Romano. E é uma mensagem de vitória, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem de vitória. Mas talvez não do jeito que nós gostaríamos de ouvir, ou do jeito que nós ouvimos por aí. Paulo escreve, Romanos 8, 35 a 37. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo, na espada, aqueles que foram alvos do amor de Cristo, que tiveram seus nomes escritos no livro da vida, que tiveram a sua cédula riscada, eles são mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Essa é a vitória da igreja, essa é a relevância da igreja, esse é o poder do Evangelho, de nós amarmos aquele que tanto nos amou, mesmo debaixo de perseguição, mesmo que isso custe, como poderá custar, a nossa vida. Nós vimos no capítulo 12 que aqueles irmãos venceram o dragão, porque amaram mais a Deus do que a própria vida. Ser alvo do amor de Cristo, em gratidão, e amá-lo mais do que a nossa própria vida. É assim que nós somos mais do que vencedores. Essa é a mensagem principal desse capítulo. Não é um número, não é os milagres, não são as coisas que nós não entendemos, mas é você, eu, amarmos ao nosso Senhor de todo o nosso coração. Sabemos que Ele é o único Deus e vivermos assim, mesmo debaixo de luta e perseguição, até que Ele nos chame ou até que Ele volte. Amém? Vamos orar? Amado Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, nós somos envergonhados pelo tão pouco que ainda respondemos ao Teu amor, Senhor. Como nós ainda desejamos, Senhor, ver poder, como nós, como os judeus, queremos ver as coisas sendo transformadas de um modo que aquilo que hoje a Tua palavra revela que é contra o Senhor, que é contra a Tua igreja, Senhor, se transformasse a favor. Mas nós somos chamados, Senhor, a amá-lo, a não sermos afastados do Teu amor por nada neste mundo, Senhor. E a nossa petição nessa noite é que o Senhor ganhe os nossos corações, ó Pai. Que a visão do Teu amor por nós nos constranja a vivermos e, se preciso, morrermos, Senhor, por aquele que tanto nos amou, Senhor. Nós queremos que o Senhor ganhe o nosso coração com essa certeza, ó Pai. Que o Senhor está no controle de todas as coisas, mesmo nos momentos de trevas e lutas, Senhor. O Senhor está controlando soberanamente, amorosamente, poderosamente, sabiamente e justamente toda a história, Senhor. E que isso traga gozo, alegria e esperança ao nosso viver, Senhor. Constrange-nos a amá-lo mais, Senhor. Leva-nos, Senhor, a amá-lo mais, ó amado Cordeiro de Deus, Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.